Bom, hoje nós vamos falar sobre fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum na prática clínica. Então, a fibrilação atrial é uma arritmia bem comum, e que a prevalência vai aumentando conforme a idade, né? Podendo chegar a uma prevalência de 1 a 8% conforme o envelhecimento da população. Ela pode acontecer em pacientes sem doenças cardíacas, mas geralmente está associado a pacientes já com doenças cardíacas estruturais. E a importância dela é porque ela tem uma alta mortalidade, principalmente nas complicações tromboembólicas. Então a gente tem aqui, né, aqui no meio, né, a fibrilação atrial e aqui várias, né, causadores ou contribuintes, então, da etiologia, digamos assim, da fibrilação atrial. Então, os principais, né, seriam o envelhecimento, o sexo masculino, as predisposições genéticas e os indivíduos, então, não caucasianos. Além disso, a gente vai ter a doença arterial coronariana, a doença vascular subclínica, doenças agudas, como cirurgia, traumas, a atividade física, principalmente o sedentarismo, mas uma atividade muito intensa pode levar também a uma fibrilação atrial, a dislipidemia, o consumo de álcool, o fumo, obesidade, a apneia do sono, DPOC, doenças inflamatórias autoimunes, doença renal crônica, o diabetes ou pré-diabetes, a hipertensão ou, né, uma pré-hipertensão, doença valvular e insuficiência cardíaca. A fisiopatologia mais estudada e compreendida é nos pacientes com doença estrutural, em que a gente vai ter, então, durante anos de uma hipertensão ou de uma outra condição pré-existente, né, a gente vai ter uma dilatação do ato esquerdo, fazendo áreas de fibrose. Essas áreas de fibrose levam a uma desorganização da atividade atrial, gerando, então, múltiplos focos ectópicos e fazendo com que os átomos percam a capacidade de contração efetiva, o que no eletrocardiograma vai aparecer como uma ausência de onda P. Então, aqui, né, eu tenho um exemplo do que seria, né, a linha de base de uma fibrilação atrial, um tracejado irregular, né, com o intervalo entre os QRS também irregular, né, e isso vai fazer, então, com que eu tenha uma frequência atrial muito elevada, e o nó atrioventricular vai fazer um bloqueio dessas atividades atriais ectópicas, passando apenas alguns estímulos para os ventrículos. Então, eu vou ter uma atividade atrial e uma ventricular desorganizada e irregular. Tá? Então, eu vou ver, né, as ondas fibrilatórias, que é um tremor da linha de base, e uma atividade atrial, devido a uma atividade atrial irregular. E na ausculta cardíaca, isso vai se perceber como um ritmo irregular. Então, aqui, né, eu tenho um eletro de um paciente em que eu tenho uma frequência aqui em torno de 150, né? Daí aqui eu já aumento o intervalo PR, e se a gente for ver aqui no D2 longo, eu tenho intervalos PR irregulares e uma ausência total de onda P aqui na linha de base. Aqui também é outro paciente com a frequência mais baixa, né? Um tracejado aqui um pouquinho irregular, mas a gente não tem aquela presença de onda P antes de cada QRE. O flutter atrial seria uma atividade um pouquinho mais organizada do que a fibrilação atrial, tá? Tem uma frequência atrial um pouco mais baixa e pode ser considerada é, um estágio anterior da fibrilação atrial, tá? E aí eu vou ter uma resposta, uma frequência atrial um pouquinho mais organizada, uma resposta ventricular, né, também mais organizada e regular, o mesmo bloqueio dos estímulos atriais, né, sendo bloqueados pelo nó AV,
e eu vou ter, então, as ondas de flutter, né? Em vez daquelas ondas irregulares, vou ter ondas, então, com aspecto serrilhado, tá? Então, aqui eu vejo, então, esse aspecto serrilhado das ondas de flutter e o intervalo, né, entre cada QRS mais regular. Então, a gente vai, né, seguir falando mais da fibrilação atrial mesmo, que é mais comum. Então, ela tem várias classificações, tá? Então, ela pode ser uma, uma fibrilação atrial paroxística, em que 40% não tem doença, ela aparece e desaparece espontaneamente. A persistente, em que 25% dos pacientes não têm doença cardíaca, aquela que precisa de alguma intervenção para ser revertida, e a permanente, que antigamente era chamada de crônica, que é aquela que a gente não tem, não consegue mais reverter para ritmo sinusal. Então, a fibrilação atrial, né, ela também pode ser classificada entre aguda ou crônica, né? Então, menos de 48 horas seria aguda, mais de 48 horas crônica. E a fibrilação atrial precoce, que é aquela que já está mais crônica, mas ela ainda tem até um ano de diagnóstico. Então, isso aqui é do Colégio Europeu, né, de Cardiologia, mostrando que a gente, né, na fibrilação atrial, a gente vai ter, né, um aumento de morte, né, pela fibrilação atrial, tá? Principalmente por insuficiência cardíaca, AVC, tá? Um aumento de 20 a 30%, desculpa, 20 a 30% de todos os AVCs são causados, então, por uma fibrilação atrial, né, geralmente não diagnosticada antes. Insuficiência cardíaca em 20 a 30% dos pacientes com fibrilação atrial. É, prejuízo, né, ou da cognição, né, ou a da demência vascular, tá? Depressão, então o paciente, né, às vezes tem muitos sintomas e começa a ficar, né, deprimido. Mais de 60% dos pacientes têm piora da qualidade de vida e tem uma taxa de internação de 10 a 40% ano, tá? E eles vão ser pacientes, né, assintomáticos ou silenciosos, sintomáticos, né, pode ter dor no peito, fadiga, dispneia, cansaço, até os pacientes instáveis, né, que fazem um quadro agudo de insuficiência cardíaca, edema agudo, hipotensão, e são pacientes que precisam de um atendimento de urgência. Então, na investigação da fibrilação atrial, eu tenho que pensar nas causas reversíveis, né? A conhecida, né, Holiday Heart Syndrome, que seria, né, uma fibrilação atrial aguda desencadeada por uma ingestão abusiva de álcool, drogas, né, ou misturadas ou não com energético. Grandes cirurgias, né, politraumas ou choque elétrico. Pacientes que desenvolvem a fibrilação atrial durante um infarto ou um tromboembolismo, casos de hipertireoidismo não compensado, pericardite e infecções graves. O ecocardiograma auxilia muito no diagnóstico, né, e na estratificação de risco, para a gente observar se há alguma disfunção de ventrículo esquerdo. E o ecocardiograma também serve para a gente ver se tem um trombo, né, intracavitário, ou o padrão ouro seria um ecocardiograma transesofágico para a visualização melhor desses trombos. De tratamento, né, na fibrilação aguda, ou seja, menos de 24, 48 horas, eu vou separar em pacientes que têm repercussão hemodinâmica, ou seja, dor no peito, dispneia grave, edema agudo, insuficiência cardíaca, em que eu posso fazer uma cardioversão elétrica. Os pacientes sem repercussão hemodinâmica, que eu posso observar reversão espontânea se tiver alguma daquelas causas reversíveis, ou, né, descartada causas reversíveis, né, eu posso tentar a cardioversão química ou elétrica, química com medicação ou, né, a cardioversão elétrica. Se eu fiz, né, essa tentativa de química ou eletro, né, sem sucesso, eu vou então partir para anticoagulação e medicações que controlem a frequência cardíaca para seguir a investigação. No tratamento da fibrilação crônica ou persistente, aquela com mais de 48 horas,
Eu posso anticoagular esses pacientes e fazer o controle da frequência cardíaca, desculpa, fazer o controle da frequência cardíaca e optar por anticoagular e tentar fazer o controle do ritmo ou reversão para o ritmo sinusal. Se eu não tenho um ecocardiograma transesofágico, né, eu vou anticoagular por 3 semanas, fazer a cardioversão elétrica ou química e manter anticoagulado por mais 4 semanas. Se eu tiver um eco transesofágico, né, com trombo, a mesma coisa. Se eu tiver um eco transesofágico sem trombo, eu posso optar por uma cardioversão aguda, uma cardioversão elétrica na hora e anticoagulação por 4 semanas ou mais, dependendo do resto da investigação do paciente. Se eu não tenho muita história do paciente, não tenho eco disponível, eu posso fazer o controle da frequência, anticoagular e internar o paciente para investigação. Nos pacientes em que eu fiz a cardioversão para ritmo sinusal, para a gente manter esse ritmo sinusal, a gente vai ter que usar algumas medicações. Então, nos pacientes com hipertensão arterial, que tenham sobrecarga ventricular esquerda, eu vou dar preferência para amiodarona. Se não tiver sobrecarga ventricular esquerda importante, eu posso usar sotalol ou outro beta-bloqueador ou propafenona. Na cardiopatia mínima ou ausente, propafenona ou sotalol, né, ou algum outro beta-bloqueador, e eu vou passar para amiodarona se não tiver resposta. Na doença arterial coronariana, eu vou usar o sotalol ou outro beta-bloqueador, se não funcionar, a amiodarona. E naqueles casos, pacientes com insuficiência cardíaca mais severa, eu vou usar a amiodarona. E vocês vão ver que a ablação com catéter vai ficar, então, de última escolha para pacientes que não respondem ao tratamento com medicação. Nos últimos anos, a gente teve uma evolução do tratamento da fibrilação atrial, que de 2002, no estudo AFIRME, a gente observou, o estudo, né, observou que a reversão para o ritmo sinusal não alterava a mortalidade, mas melhorava a qualidade de vida e a capacidade física, tá? Então, por muitos anos foi dito que não era necessário tentar reverter para sinusal, porque não mudaria a mortalidade. Mas, no estudo de 2020, se mostrou que uma intervenção precoce do controle de ritmo, tá? E a medicação ou ablação tinha sido muito superior, né, na redução de mortalidade do que apenas o controle da frequência cardíaca e anticoagulação. Então, né, baseado nesse último estudo, né, a gente viu que teria uma redução de 21% no desfecho combinado de morte, AVC, ou pior, da fração de ejeção e insuficiência cardíaca naqueles pacientes que a gente tinha conseguido fazer uma reversão da fibrilação para o ritmo sinusal o mais precoce possível, né? De preferência em menos de 1 ano de diagnóstico. Aqui, então, a gente tem os scores, né? O score de Chade-Vaz, que seria um score para ver nos pacientes que eu não consegui reverter para ritmo sinusal, ou os que, né, já fiz no diagnóstico tardio da fibrilação atrial e ela é permanente. O risco que esse paciente tem, então, de fazer um evento tromboembólico. Então, vocês vão ver que o score maior que 2, né, os pacientes vão ser anticoagulados. O 0 não precisa de anticoagulação e o 1 a gente considera usar. Mas, né, pelos critérios, vocês vão ver que é muito raro, né, a gente ter um paciente score 0, 1, né, com fibrilação atrial permanente. Geralmente, os pacientes mais jovens, né, eles têm, então, uma fibrilação atrial aguda que é facilmente revertida. Mas a crônica geralmente já vai vir associada de hipertensão ou diabetes, tá? No caso dos pacientes do sexo feminino, né, eu já tenho um risco maior, né, de evento tromboembólico pelo sexo feminino. Então, sendo sexo feminino e tendo mais um fator, a gente já vai considerar, então, a anticoagulação, tá? O score de Hasbled vai, então, nos dizer, né, o risco que esse paciente anticoagulado tem de sangrar, tá? Então, a gente vai também ter aqui, né, os scores. Então,
se eu, né, tiver uma hipertensão não controlada ou função renal e hepática muito alterada, a gente primeiro tem que corrigir isso para depois anticoagular, tá? Então, vai se avaliar o risco-benefício da anticoagulação nos pacientes, então, com fibrilação atrial permanente. Aqui também do Colégio Europeu de Cardiologia, mostrando, então, parte daqueles resultados do estudo, mostrando, então, que um tratamento, né, de controle do ritmo, né, para o paciente ficar estável, o controle dos fatores de risco, né, para reduzir o risco cardiovascular geral, né, isso vai aumentar, então, a expectativa de vida, né, um controle, então, dos riscos de AVC, a anticoagulação, controle, então, da frequência, além do ritmo da frequência, para preservar a função ventricular, e, né, tratamento, né, outros tipos de tratamento, como uma ablação por catéter ou outras drogas antiarrítmicas, cardioversão, também melhorando, então, a qualidade de vida, a autonomia e a expectativa de vida. Da anticoagulação, então, a gente vai ter basicamente, né, os antagonistas da vitamina K, que é a varfarina, é mais barata, mais usada, mas precisa do controle mensal ou a cada 2 meses, né, do RNI, do tempo de protrombina. E os mais novos, que seriam os não antagonistas da vitamina K, os NOACs, né, que eu vou ter os inibidores diretos da trombina, da bigatrana, tá? E os inibidores do fator 10A, rivaroxabana e apixabana. Eles têm um efeito melhor por não precisar desse controle, eles são mais estáveis, não precisa desse controle mensal, né, com exames. Eles têm um menor risco de sangramento, principalmente a apixabana nos pacientes idosos, mas de ponto de vista de anticoagulação, eles são iguais à varfarina, né? A desvantagem da varfarina é ser uma molécula mais instável que precisa de um controle mais rígido. Então, hoje em dia, a preferência é por os não antagonistas da vitamina K pela praticidade. No entanto, eles são bem mais caros que a varfarina. Então, aqui só para vocês verem, né, a cascata da coagulação, né, lembrarem um pouquinho e ver que a varfarina, por exemplo, ela vai atuar principalmente na via extrínseca, né, então no fator 10, no fator 7A, no fator 2, e a rivaroxabana, então, é o inibidor direto aqui do 10A, junto com a pixabana, e a dabigatana já vai atuar mais lá no final da cascata da coagulação, tá? Então, eles, por agirem, né, em locais diferentes da cascata de coagulação, eles vão ter, então, uma ação um pouco diferente na anticoagulação. Então, era isso, né, sobre fibrilação atrial.